vocês, beleza? Então, vamos lá. Em relação a essa operação de prestações, saída física de máquinas, utensílios de comodato, venda de bem integrante do ativo imobilizado, serviço de habilitação de aparelho celular, assinatura básica mensal de telefonia sem franquia de minutos, industrialização por encomenda de embalagem, destinada à integração em processo produtivo subsequente, comercialização de jogos de computador por download, aí incide ICMS, que a gente viu, né, aquela questão da regra matriz do ICMS, né, o imposto que incide sobre operação de circulação de mercadorias, não é isso? E prestação de serviço de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação. E aí, considerando esses fatos, essas situações, onde é que incide ICMS? A gente já discutiu isso na última aula. Saída física de máquinas e utensílios de comodato. Comodato é uma espécie de empréstimo, então você não tem a saída definitiva, você não tem um negócio jurídico, então não incide ICMS. Venda de bem integrante do ativo imobilizado, também comentei com vocês. Quando essa venda ela se dá de forma esporádica, então você tem, na verdade, não é uma mercadoria, você está desfazendo de um bem. E o ICMS incide sobre a circulação de mercadoria. Você não adquiriu esse bem do imobilizado para revender. Você vendeu para utilizá-lo, para consumi-lo. E, eventualmente, você está se desfazendo dele. Então, essa venda de bem integrante do ativo imobilizado não se constitui uma operação de circulação de mercadoria. Logo, não tem excesso do ICMS. Ok? Beleza. A habilitação de aparelho celular, serviço de habilitação, comentei também com vocês, isso aqui é uma atividade preparatória, não é o serviço de comunicação sendo prestado. Como se trata de uma atividade preparatória à prestação do serviço de comunicação, você não tem excesso do ICMS. O ICMS incide sobre a prestação do serviço de comunicação e não sobre a atividade preparatória para o serviço de comunicação. Ok? A assinatura básica mensal de telefonia sem franquia de minutos, também comentei com vocês. Inclusive, tem decisão do Supremo Tribunal Federal dizendo que sim, a assinatura, aquilo que você paga, ainda que não tenha franquia de minutos, já constitui o serviço de comunicação prestado pela operadora. Então, nessa situação aqui, nesse fato, você tem esse ICMS. Aqui, ó, industrialização por encomenda de embalagem destinada à integração em processo produtivo subsequente. Quem encomendou essa embalagem vai receber, vai aplicar no seu processo produtivo, vai fabricar o seu produto e depois a saída desse produto vai estar sujeito ao ICMS. Qual é o entendimento que eu expliquei para vocês? Ora, se você tem essa encomenda de embalagem e essa embalagem é destinada à operação subsequente, essa embalagem vai ser revendida, essa embalagem vai entregar um produto que vai ser fabricado pelo encomendante, então, nessa operação de industrialização por encomenda, você vai ter incidência do ICMS. Por quê? Porque essa embalagem que foi encomendada, ela é destinada, no caso aqui, à fabricação de um produto, e a saída subsequente desse produto vai estar sujeito ao ICMS. Então, incide ICMS nessa industrialização por encomenda. Ok? Comercialização de jogos de computador disponibilizados por download, transferência eletrônica de dados. Também comentei com vocês, tem uma jurisprudência um pouco recente do Supremo Tribunal Federal, que disse o seguinte: meu amigo, ó, jogo de computador, né, a confecção, né, a programação, enfim, há um entendimento recente do Supremo Tribunal Federal que, independentemente desse software ter sido desenvolvido sob encomenda, ou seja, para um destinatário certo, ou ser aquele software de prateleira, por exemplo, o Windows, você vai lá desenvolver o Windows, no caso a Microsoft deixou lá para quem quiser comprar, nesse tipo de mercadoria, você não tem a incidência do ICMS. Tá? O entendimento é de que você tem preponderantemente ali o serviço, a força humana. Então, você tem a incidência, teria a incidência do ISS nesse serviço. Então, independentemente de ser um software de prateleira ou um software por encomenda, você não tem a incidência do ICMS. Tá? Esse entendimento, acho que de 2020, o julgamento do Supremo Tribunal Federal. Então, hoje é o que prevalece. Computador por download, software, você não tem a incidência do ICMS. Ok? Então, considerando aqui, o que é que você tem? Você tem aqui a habilitação, né? Não incide, desculpa, aqui a assinatura básica e a industrialização por encomenda. Logo, o que a gente tem aqui, ó, as alternativas. Alternativa C, aqui, tá? Alternativa, nossa querida letra C. Questão 2. Em determinado mês de 2022, empresa localizada no Amazonas adquiriu no mercado interno a mercadoria ABC, de origem nacional, no valor de R$100 mil, gravada com incidência de ICMS alíquota de 18%. Gravada teve incidência, teve a cobrança do imposto a 18%. A empresa não fez jus
Posso? A empresa não fez jus a nenhuma outra espécie de crédito de imposto durante esse mês. Nesse mesmo mês, a empresa efetuou venda da mercadoria ABC exclusivamente para contribuinte localizado em outro F, no valor de 200 mil, com benefício de redução da base de cálculo, de tal forma que a carga tributária do ICMS corresponda a 7% do valor da operação. Em seu procedimento de fiscalização, é correto afirmar que o auditor fiscal da Cefaz deve identificar como resultado da apuração desse mês o saldo de, já até apareceu a resposta, mas expliquei para vocês. A redução da base de cálculo, o entendimento do Supremo Tribunal Federal equivale a uma isenção parcial. E aí, como eu também já expliquei para vocês, isenção não incidência, você não transfere crédito e você anula o crédito da operação anterior, salvo se você tiver autorização da legislação para manter o crédito, e essa manutenção tem que ser expressa. Aqui, no caso, como não tem essa observação, aplica-se a regra geral. Se você tem uma redução do débito, você vai ter uma redução proporcional do crédito também. Então, olha só, nesse nosso exemplo aqui, você tem aquisição de mercadoria no valor de 100 mil reais, não é isso? Com a cobrança do imposto a 18%. Logo, você teria aqui ICMS nessa operação no valor de 18 mil reais. Como isso aqui é uma aquisição, uma compra, isso aqui vira crédito para você. Ok, beleza. E aí você tem uma saída dessa mercadoria no valor de 200 mil reais, só que você tem uma redução da base de cálculo, de forma que a carga tributária efetiva corresponda a 7% do valor da operação. Aqui é uma saída interestadual. Deveria ser cobrado imposto a quanto? 12%. Saída do Amazonas, mercadoria nacional, 12% alíquota interestadual. Só que em vez de 12%, essa operação vai ser tributada a 7%, considerando que tem uma redução da base de cálculo. Então, aqui, você tem uma operação de entrada e você tem aqui a operação de saída. A operação de saída, valor da mercadoria, 200 mil reais. Só que você tem uma redução da base de cálculo, de forma que a tributação corresponda a 7% do valor da operação. Nesse caso, você vai ter uma base de cálculo reduzida. E eu expliquei para vocês como é que você reduz a base de cálculo. Basta você pegar aqui o valor da operação. Lembrando, base de cálculo do ICMS corresponde ao valor da operação. Quando você tiver base de cálculo 100%, é o valor da operação. Se você tem uma redução da base de cálculo, então você vai pegar a base de cálculo original, que no caso é o valor da operação, e vai verificar qual o percentual de redução. Ora, ok, gente? Ora, ok? Ora, vou pegar aqui o valor da operação, que é a minha base de cálculo 100%. Eu quero reduzir de forma que, em vez de 12%, eu tenha a cobrança de 7% do imposto nessa operação. Vou pegar aqui o 200 mil, não é isso? E vou multiplicar por quanto? Quanto eu vou pagar, dividido por quanto eu deveria pagar. No caso aqui, 12%. 7 dividido por 12, vocês do comum já podem me dizer qual é o valor. 0,5833. Tá, pega 0,5833, 58,33% e aplica acima de 200 mil. Você vai ter a base reduzida. Quanto é que dá isso aí? 116,667. Essa é a tua base de cálculo já com a redução. Em cima dessa base de cálculo, você vai tributar o ICMS normal a 12%, alíquota nominal. Isso aqui vai ter que dar um ICMS de quanto? 12% de 116,667, 14 mil, que é justamente o quê? 7% do valor da operação. Ok? Então, você chegou aqui, ó, imposto debitado, 14 mil, com uma redução da base de cálculo. Imposto creditado, 18 mil. Aí você vem aqui para a sua apuração. Tá? Você tem aqui um débito de ICMS no valor de 14 mil. Você tem um crédito pelas entradas no valor de 18 mil. Só que o teu débito ele sofreu uma redução. Aqui, ó, o teu débito deveria ser de quanto? Deveria ser de 24 mil, só que ele foi reduzido para 14 mil. Logo, você teve uma isenção parcial, conforme o Supremo Tribunal Federal já explicou, né? Já deixou isso
assentado na jurisprudência. Se você tem uma redução parcial do débito, você tem que fazer uma redução parcial do crédito também. Como é que você faz a redução parcial do crédito? Você vai calcular aqui, ó, um estorno desse crédito. Como é que você estorna? 18 mil é o valor do teu crédito, da entrada. Só que você não vai poder aproveitar integralmente 18 mil. Você tem que reduzir, você tem que anular parte desse crédito. Como é que você vai anular? Você pega o 18 mil, multiplica. Aqui, ó. Eu deveria pagar 12. Paguei 7. Deixei de pagar em cima de 5. Então, eu vou pegar aqui, ó, 5% dividido pela minha carga nominal, 12%. Tá? 5 dividido por 12 dá quanto? 0,4. 666, né? Pego isso daqui, multiplico por 18 mil, quanto é teu estorno? 7.500, não é isso? Aqui, 7.500. 14 mil de débito, menos 18 mil de crédito, 4 mil saldo credor. Só que o estorno de crédito funciona como um débito. Ora, 7.500 de débito com 4 mil de crédito, vou ter aqui um saldo devedor de 3.500. Tá? Então, sempre lembre disso, gente. Se você tiver uma redução parcial do débito, você vai ter que fazer uma redução parcial do crédito. Você vai ter que fazer um estorno desse crédito, uma anulação parcial. Ok? Então, você faz dessa forma. Verifica sempre, no caso do estorno, em cima de quanto eu deixei de pagar, divido em cima de quanto eu deveria pagar. Ok? Isso aqui é o teu percentual de redução que você aplica para encontrar o teu estorno do crédito. Ok? Não poderia colocar aqui? Matematicamente é o mesmo, né? Só que aí você tem sempre que a alíquota é de 12%. Por exemplo, na emissão de um documento fiscal, a alíquota que tem que estar destacada lá é de 12%, porque o ICMS é cobrado em cima dessa alíquota de 12%. Então, até do ponto de vista de cumprimento de obrigação acessória, você tem que reduzir a base. Porque você não tem um benefício de uma alíquota menor do que 12%, você não tem uma alíquota de 7%, você tem uma alíquota de 12% que incide sobre uma base reduzida. Tá? E até para fins depois de estorno, aqui como é o caso, você tem que ter você tem que ter bastante claro que você tem uma base com redução sobre a qual incide a alíquota nominal e em função dessa redução você vai ter que calcular um estorno do crédito, salvo se a norma determinar que você pode manter o crédito. Se aqui no comando tivesse dito que você tem essa redução aqui na saída, em vez de 12 pagou 7, e está autorizado a manter o crédito, então você não teria esse estorno, você teria um saldo credor de R$4.000. Ok? Entendido? Então, sempre a manutenção do crédito tem que ser expressa, a norma tem que dizer que você mantém o crédito. Aqui, no caso, você teria lá na base de cálculo do ICMS esse valor de 116.667. Ok? E é muito comum você ver algumas empresas, por desconhecimento mesmo, eu tenho uma redução aí para 10%, para 7%. Coloca a base cheia, o valor da operação, e coloca a alíquota de, sei lá, 7%, 10%. Está errado. Está errado. Do ponto de vista de cumprimento da obrigação acessória, está errado. Você tem um benefício de redução da base de cálculo. Então, você reduz a base e destaca lá a alíquota correspondente que vai incidir sobre a base reduzida. Ok? Alíquota 12%. Na nota fiscal, na mercadoria, você vai ter a alíquota de 12%. Sim, se fosse uma operação interna, exato. No caso aqui, se você tivesse uma operação interna com redução da base de cálculo, aqui o coeficiente seria diferente. Você teria 7 dividido por 18. Aqui é o caso, por exemplo, que a gente vai ver de indústria incentivada. Indústria incentivada tem um benefício de redução da base de cálculo. Então, quando vende internamente aqui, em vez de 18%, vai ser cobrado 7% de imposto. Mas é com redução da base de cálculo e com a exigência de estorno do crédito. Ok? Beleza, gente? Entendido? Pessoal do online, qualquer coisa aí, grite no ouvido da Larissa. Mas que já achou? Aqui. Saldo devedor, hein? 3.500. Questão 3. Uma empresa varejista de São Paulo vende no mês de maio de 2022 mercadoria de origem nacional para pessoa física não contribuinte do imposto para entrega em Manaus pelo valor de R$10.000.
O frete contratado pelo remetente da mercadoria é incluído na nota, corresponde a R$ 500. A saída interestadual da mercadoria é beneficiada com uma isenção concedida pelo Estado de São Paulo, autorizado por convênio com FAS. Beleza, então não tem cobrança do imposto na operação interestadual. Considerando uma alíquota interna no Amazonas de 18%, e que as disposições relativas à cobrança da diferencial de alíquota, do ICMS em operações interestaduais ao consumidor final estão em vigor e produzindo efeitos, é correto afirmar que, lembrando, né, expliquei para vocês também, tem aquela celeuma da Lei Complementar 190, né, e vai ou não entrar em vigor agora, já tem a DI e tudo mais. O que é que o comando deixa claro aqui? Está tudo valendo. Está tudo valendo. Então, considere que as disposições já estão produzindo efeito, para não ter nenhum tipo de discussão. É uma operação para consumidor final, não contribuinte localizado em outro estado, operação interestadual consumidor final, você tem a cobrança da DIFAL, como a gente viu, diferença de alíquota, incide sobre a operação alíquota interestadual, que a gente viu que pode ser 12%, 7% ou 4%, e a diferença, considerando a alíquota interna do estado de destino, vai ter que ser paga para o estado destinatário. Beleza. Então, vamos aqui, olha só. Considerando, né, aqui a disposição da DIFAL estão em vigor, vamos lá. DIFAL, diferença de alíquota, deve ser pago ao Amazonas pelo remetente o ICMS correspondente a DIFAL no valor de R$ 1.890. Primeiro, uma operação de empresa varejista de São Paulo destinada a uma pessoa física não contribuinte do imposto. Ora, se eu tenho uma operação interestadual a consumidor final não contribuinte do imposto, você sabe que vai ter a DIFAL, ponto. Agora, quem é responsável pelo pagamento? Nesse caso, operação a consumidor final não contribuinte, o responsável pelo pagamento é quem está mandando a mercadoria, sempre frisando isso. Se você tem uma operação a consumidor final contribuinte, você também vai ter a DIFAL, mas quem vai pagar é quem está recebendo a mercadoria, ou seja, o contribuinte do imposto consumidor final. Na entrada no estado, vai ser cobrado dele. Então, se fosse um contribuinte aqui do Amazonas adquirindo mercadoria para uso e consumo aqui mobilizado em outro estado, você teria a DIFAL e quando chegasse aqui no Amazonas, seria cobrado do nosso contribuinte. Nessa situação aqui, como é para consumidor final não contribuinte, o responsável pelo pagamento é o remetente da mercadoria. Ok? Então, beleza. Então, olha só, deve ser pago ao Amazonas pelo remetente o ICMS correspondente à DIFAL de R$ 1.890. Deve ser pago ao Amazonas pelo destinatário, já descarta essa, né? Não é o destinatário, é o remetente. A alternativa C, deve ser pago ao Amazonas pelo remetente, o ICMS correspondente à DIFAL, no valor de R$ 1.155. D, deve ser pago ao Amazonas pelo destinatário, não, deve ser pago a São Paulo, esquece, né? DIFAL é devido ao estado de destino. E aí a dúvida que ficaria em relação ao montante a ser pago ao estado de destino. E eu expliquei para vocês também, né? Quando você tem benefício fiscal na operação, você tem que sempre considerar a carga tributária do estado de destino, a carga tributária efetiva do estado de destino. E no caso do estado de origem, lá, esquece o benefício, trabalha sempre com a alíquota do Senado, 12, 7 ou 4%, quando você for calcular a DIFAL. Então, quando calcular a DIFAL em operação interestadual, qual é a regra se você tem benefício fiscal nessa operação? Se tem benefício fiscal no estado de origem, esquece benefício, trabalha com a alíquota nominal do Senado, 12, 7 ou 4%, se for mercadoria importada, como a gente viu. E no destino, se você tiver benefício fiscal, aí você tem que trabalhar com a carga tributária efetiva. Como é que ficaria esse cálculo aqui? Aqui eu estou um pouco acelerado, que é só uma revisão. Tá? Isso aí tudo a gente já viu na aula anterior. Como a gente está 2 semanas sem nos encontrar, só dando essa reforçada para a gente poder seguir em frente. Tá? Aqui. Olha só, empresa varejo de São Paulo, tal, valor da mercadoria R$10 mil. Tá? Olha só. Mercadoria no valor de R$10 mil. Tá? Entrega em Manaus. A saída interestadual da mercadoria. Frete contratado pelo remetente da mercadoria incluído na nota fiscal corresponde a R$500. Logo, eu tenho o quê? Um frete CIF, né? Frete CIF, cobrado, contratado pelo remetente incluído na nota.
frete FOB contratado pelo destinatário fica fora da nota. Se você tem um frete CIF, ele compõe a base de cálculo da operação. Tá? Compõe a base de cálculo da operação. Tá, beleza. A saída interestadual da mercadoria é beneficiada com uma isenção concedida pelo Estado de São Paulo. Ora, se eu tenho uma isenção, então a minha base de cálculo aqui vai ser quanto? Vai ser zero. Meu ICMS aqui, ó, São Paulo, vai ser quanto? Vai ser zero. É isento? Beleza. Mas eu tenho aqui também a DIFAL. A operação é para consumidor final não contribuinte localizado no estado do Amazonas. Vou calcular minha DIFAL. Qual é a fórmula clássica da DIFAL? Aqui, ó. DIFAL. Nesse caso, DIFAL devido ao estado de destino, nosso querido Amazonas. DIFAL Amazonas. Vai ser o quê? Vai ser aqui, ó. A alíquota do Amazonas, tá? Menos a alíquota, no caso aqui de São Paulo, da operação interestadual. Só que quando a gente trata de alíquota, aqui, ó, entenda a alíquota do Amazonas, carga tributária efetiva, ou seja, carga interna. Se essa mercadoria fosse adquirida aqui no estado do Amazonas, quanto é que seria cobrado nessa operação interna? Isso é carga tributária efetiva interna. Então, olha só, no caso do Amazonas, considerando uma alíquota interna no Amazonas de 8% e que as disposições relativas à cobrança da diferença de alíquota de semestre de operação interestadual estão em vigor, a nossa alíquota aqui, ó, 18%, porque eu não tenho nenhum benefício para essa mercadoria, então vou considerar 18%. Se essa mercadoria vendida internamente no Amazonas tivesse uma redução de base de cálculo, de forma que a carga tributária correspondesse a 12%, por exemplo, em vez de 18%, você trabalharia com 12%. Não é o caso aqui, não tenho benefício nenhum, então pego minha alíquota interna de 18%. Mas lá em São Paulo, eu não paguei nada. Né? A operação é isenta. Só que não importa na origem. Quando você tem para fim de DIFAL, tá? Para fim de DIFAL. Não importa se você tem benefício na origem, você vai sempre trabalhar com a carga, com a alíquota do Senado para a operação. São Paulo vendendo para o Amazonas, qual que seria a alíquota dessa operação? 7%. Não é isso? Então, eu já sei que a minha DIFAL aqui, ó, vai corresponder a 11%. 11% de quanto? Do valor da operação, lá no estado de origem. Tá? Aqui, ó, valor da operação, mercadoria mais frete CIF. Você tem aqui a DIFAL do Amazonas. Vai ser o quê? Mercadoria mais frete, 10.500, vezes o meu percentual, minha alíquota da DIFAL. 11%. Isso aqui vai dar quanto? 1.155. Logo, você vai ter aqui a cobrança da DIFAL devendo ser paga ao estado do Amazonas pelo remetente, né, gente? Pelo remetente no valor de 1.155, tá? No caso aqui seria a alternativa C, tá? Perdoe aqui a D, coloquei errado no final. Aqui a alternativa C, deve ser pago ao Amazonas pelo remetente, porque é uma operação para não contribuinte. Pelo remetente, valor correspondente a 1.155. Ok? 1.155. Entendido? Beleza. Questão 4. Considere as seguintes operações promovidas em um determinado mês para uma empresa comercial estabelecida em Manaus. Aqui o ICMS importação. ICMS exportação, que a gente tinha comentado, o ICMS exportação, o imposto é devido ao estado onde está localizado o destinatário jurídico dessa operação de importação. Aquele que deu causa à importação, aquele que adquiriu a mercadoria lá no estado estrangeiro, no país estrangeiro. Tá? Então, olha só, primeira situação, importação direta com despacho aduaneiro das mercadorias no estado de São Paulo, que possui a alíquota do ICMS exportação de 12% para a operação. Aqui o nosso contribuinte, ó, localizado aqui em Manaus, foi lá, adquiriu a mercadoria no estado estrangeiro e está fazendo despacho aduaneiro dessa mercadoria pelo estado de São Paulo, pelo Porto de Santos. Pouco importa se o despacho aduaneiro vai acontecer em outro estado. O nosso contribuinte, que deu causa a essa importação, no caso aqui uma importação direta, ele foi lá,
contratou junto ao fornecedor essa mercadoria, adquiriu junto ao fornecedor lá em outro país, também promoveu o despacho aduaneiro, ele está localizado aqui no Amazonas, então esse imposto, nessa situação aqui, nessa primeira situação, compete ao estado do Amazonas, onde está localizado o destinatário jurídico, independentemente do despacho aduaneiro estar ocorrendo em São Paulo. Tá? Contratação de uma empresa importadora para realizar em nome da contratante, aqui de Manaus, aqui do Amazonas, o despacho aduaneiro da mercadoria no estado do Maranhão, que concede o benefício de redução da base de cálculo de forma que a carga tributária do ICMS exportação corresponda a 10%. Então, veja só, o nosso contribuinte aqui do Amazonas, aqui em Manaus, adquiriu mercadoria lá em outro país, só que para não ter que enfrentar toda a burocracia do despacho aduaneiro, foi lá e contratou uma trade, enfim, contratou um despachante só para liberar essa mercadoria. Mas quem deu causa à importação, quem adquiriu essa mercadoria com seus recursos lá em outro país, foi o contribuinte aqui do Amazonas. Então, ele é o destinatário jurídico dessa operação de importação, logo, se ele está estabelecido aqui no estado do Amazonas, é para o estado do Amazonas que deve ser recolhido esse ICMS exportação. A aquisição mediante contrato de compra e venda, firmado com uma trade company, de mercadoria importada por encomenda, com realização de despacho aduaneiro no estado do Paraná. Aqui essa situação é o seguinte, você está aqui em Manaus, tá? Você não quer ter o trabalho de adquirir essa mercadoria, procurar fornecedor lá no estrangeiro, você contrata, faz o contrato de compra e venda com uma trade company, ela vai adquirir a mercadoria no estado estrangeiro, em outro país, e essa mercadoria, quando chegar aqui, ela vai vender, vai remeter para você, já tem um contrato de compra e venda. Mas repare que quem deu causa à importação não foi você que vai ser o destinatário final dessa mercadoria. Quem deu causa à importação foi aquela empresa contratada, a Trade Company. Ela que foi lá, adquiriu, negociou junto ao fornecedor lá em outro país, tá? Fez despacho aduaneiro e depois manda a mercadoria para você. Essa operação, na verdade, é interestadual. Você tem a importação pela Trade Company e depois você tem uma remessa, uma venda interestadual dessa mercadoria importada. Então, nessa situação, quem deu causa à importação foi a Trade Company, foi ela que adquiriu. Ela é o destinatário jurídico e não está estabelecida aqui no estado do Amazonas. Se não está estabelecido no estado do Amazonas, não é destinatário jurídico aqui no Amazonas, então esse imposto não é devido ao Amazonas. Ok? Assim sendo, só temos a 1 e 2. Ok? Beleza? Boas? Vamos lá. 5. Em relação às alíquotas. Hoje, essa aqui foi uma questão que deu polêmica, né? Que isso aqui eu acabei comendo uma palavrinha aqui, 2 palavrinhas. Vamos lá. Os estados e o Distrito Federal estão impedidos de fixar alíquotas internas inferiores às previstas para as operações interestaduais. Estão impedidos? Não, podem, né? Desde que tenha deliberação ali, né? Via Confaz, então não estão impedidos. As alíquotas aplicáveis às operações e prestações interestaduais são estabelecidas por resolução do Senado Federal. Sim? Exato, né? Isso aqui é competência do Senado Federal. Em todas as operações ou prestações interestaduais, devem ser utilizadas alíquotas interestaduais para determinar o imposto devido às unidades federadas de origem, a unidade federal de origem. Aí sempre vem essa palavrinha que causa medo, né? Todas, né? Todas, nenhuma. Aí você já fica assim receoso. Tá certo? Tá? Qualquer operação interestadual, você vai aplicar a alíquota interestadual. Consumidor final, contribuinte, não contribuinte, uma operação para revenda, para industrialização, pouco importa. É interestadual, você vai aplicar a alíquota interestadual. Ponto final. Tá? Antes de 2015, você tinha uma diferenciação, mas isso mudou. Desde 2015 para cá, qualquer operação interestadual, você vai aplicar a alíquota interestadual. Ponto final. Tá? A alíquota incidente na operação de importação é a definida por resolução do Senado Federal para operações interestaduais com mercadorias importadas. Não, balela, tá certo? Você está importando mercadoria, o que vai ser aplicado na cobrança do imposto é a alíquota interna. A alíquota interna do Estado a quem é devido imposto. Ok? Então, nada de pegar lá a alíquota que está fixada por resolução, isso pouco importa. Mas Alan, tem resolução 13 do Senado Federal, 13 de 2012, que diz que a alíquota nas operações com mercadoria estrangeira é de 4%, sim, na operação interestadual, não na importação. A importação vale a alíquota interna fixada pelo Estado. Ok? E aqui, né, faltou, nas operações interestaduais entre contribuintes da região Sudeste,
exceto o Espírito Santo, como vocês muito bem apontaram, faltou colocar essa expressão, exceto o Espírito Santo, a alíquota é de 12%. Regra, qual é a alíquota interestadual vigente no Brasil, nas operações interestaduais? 12%. Qual é a exceção? 7%, quando você tem estado rico vendendo para estado pobre, né? Região Sul e Sudeste, exceto o Espírito Santo, vendendo para Norte, Nordeste, Centro-Oeste e para o Espírito Santo. Aí você aplica 7%. Tá? Nesse caso aqui, operações interestaduais, a alíquota vai ser de 12% entre estados da região Sul e Sudeste. Ok? No caso aqui, entre contribuintes da região Sudeste, vai ser de 12%. Tudo bem? Aqui, 1, 2, 3 e 5. Questão 6, o ICMS. Terá as alíquotas mínimas estabelecidas pelo Senado Federal nas operações interestaduais, mediante resolução de iniciativa de 1/3 e aprovado pela maioria absoluta de seus membros, devendo o CONFAS, por meio de convênio, fixá-las. Nada a ver, né, gente? CONFAS não entra nessa história, não. É tudo resolução do Senado. Diga. A 4? Não, é alíquota interna. Tá? No caso ali, na operação de importação, é sempre a alíquota interna que é aplicada na cobrança do imposto. Não é afixada pelo Senado Federal, não. Aqui no caso, a alíquota incidente na operação de importação é a definida por resolução do Senado. Não, é a definida pelo Estado. No caso, a alíquota interna é estabelecida pelo Estado onde vai ocorrer a importação ou onde está estabelecido o destinatário jurídico dessa operação de importação. Tá? Então, não é a alíquota interestadual do Senado Federal, aquela resolução 3 de 2012. É sempre na importação, o ICMS exportação vai ser cobrado com base na alíquota interna do Estado a quem é destinado o recolhimento desse imposto, o pagamento desse imposto. Tá? Sempre a alíquota interna do Estado a quem deve ser recolhido. Ok? Beleza. O ICMS não poderá, nas operações relativas à circulação de mercadoria e na prestação de serviços, ter alíquotas internas inferiores às previstas para as operações interestaduais, salvo deliberação em contrário de estados e EDF. E aí, gente? Aqui parece certo, né? Incidirá sobre operações que destinem a outros estados, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos, derivados e energia elétrica. Imunidade. A gente viu aí, imunidade, não é isso? Petróleo, derivado, energia elétrica, você tem imunidade constitucional. Não fica nada com o estado de origem, fica tudo com o estado de destino. Então, aqui você tem imunidade, não incide ICMS. Compreenderá em sua base de cálculo o montante do IPI quando a operação é realizada entre contribuintes e relativa ao produto destinado à industrialização ou à comercialização configure o fato gerador dos 12 impostos. É justamente o inverso. Não é isso, gente, que eu comentei com vocês. Se você tem lá a operação entre contribuintes do imposto, né, contribuintes do ICMS, e a mercadoria destinada à comercialização ou industrialização, você não tem o IPI compondo a base de cálculo do ICMS. É justamente o inverso aqui. Tá? Então, não compreenderá o IPI nessas circunstâncias aqui. Operação entre contribuintes do ICMS e a mercadoria destinada à comercialização ou à industrialização pelo adquirente. Ok? Incidirá sobre a entrada de bem ou mercadoria importada do exterior por pessoa física ou jurídica, desde que seja contribuinte habitual do imposto. Já acabou aqui. Pouco importa se é contribuinte habitual ou não do ICMS. Ou se importou mercadoria, você vira contribuinte para essa situação. Ok? Então, você, independentemente de ser um contribuinte habitual, se você está adquirindo para revender, para consumir, você é pessoa física não contribuinte, não importa. Importou mercadoria, para essa operação de importação, você é contribuinte do imposto. Ok, gente? Do ICMS importação, se você tem... Posso pagar aqui? Os 4% você aplica em duas circunstâncias, tá? Olha só. Você tem, por exemplo, aqui uma mercadoria importada. A mercadoria foi importada lá por São Paulo e está sendo destinada aqui ao Amazonas. Tá? Uma operação interestadual, uma mercadoria de origem importada, né, do estrangeiro. Para você aplicar a alíquota de 4% nessa operação aqui,
olha só, essa mercadoria ela não tem que ter sofrido nenhum tipo de processo industrial no Brasil, ou seja, não tem que ter sido fabricado no Brasil, tá? E tem que ter similar, tá? Tem que ter similar aqui no Brasil. Então, mercadoria de origem estrangeira com similar, você vai ter aplicação da alíquota de 4%. Ou então, você tem essa mercadoria importada que serviu de insumo para a fabricação de um produto aqui no Brasil. Se foi fabricado aqui no Brasil, é um produto nacional, tá? Sempre lembrando que é um produto nacional, é qualquer produto fabricado no Brasil. Independentemente se usou matéria-prima importada ou não, se tem 100% de matéria-prima importada, 100% de matéria-prima nacional, foi fabricado aqui no Brasil, é um produto, é uma mercadoria de origem nacional. Só que, se por acaso esse produto foi fabricado com insumo estrangeiro e na sua composição ele tem 40% ou mais de conteúdo de importação, ou seja, na sua composição ele tem insumo estrangeiro no percentual de 40% ou mais, também você vai aplicar a alíquota de 4%. Tá? Então, olha só, mercadoria importada não sofreu processo de industrialização aqui no Brasil. Você importou essa mercadoria do jeito que você importou, você está mandando aqui para outro estado. Essa mercadoria tem similar nacional, então a alíquota desse semestre vai ser de 4%. Você fabricou um produto aqui no Brasil, só que esse produto que você fabricou tem conteúdo, foi fabricado com a utilização de insumo estrangeiro, tem um conteúdo de importação de 40% ou mais, ou seja, na composição daquele produto que você fabricou aqui no Brasil, você usou 40% ou mais de matéria-prima estrangeira, então, nessa situação, você também vai aplicar a alíquota de 4%. Ok? Sim, aqui você teve a importação, a mercadoria foi nacionalizada, então foi pago, se não tiver nenhum benefício, regra geral, foi pago o ICMS lá no estado de São Paulo, e aí depois, esse importador, o contribuinte que importou essa mercadoria, mandou para o Amazonas. Aqui você tem uma operação interestadual, e aí nessa operação interestadual, já que é uma mercadoria importada, se ela tem similar nacional, não sofreu o processo de industrialização aqui no Brasil, aplica-se a alíquota de 4%. Você importou insumo lá por São Paulo, aplicou na fabricação do seu produto. O teu produto foi fabricado e a composição dele tem mais de 40% de insumo estrangeiro. Está mandando para outro estado, você também vai aplicar 4% a alíquota de ICMS. Ok? Tudo bem? Exceção, tá? Exceção. Aqui, ó, qual é a exceção para a aplicação aqui desses 40%? Zona Franca de Manaus. Tá certo? Então, se você tem um produto fabricado aqui na Zona Franca de Manaus, com PPB, que tem conteúdo de importação maior ou igual a 40%, você vai aplicar a alíquota de 12%. Tá? É uma exceção. Então, mesmo que você, aqui na Zona Franca de Manaus, fabrique um produto com incentivo, né, um produto incentivado, e a composição desse produto apresente 40% ou mais de insumo estrangeiro, ainda assim você vai aplicar a alíquota de 12%. É uma exceção, tá? É uma exceção. Não, é exceção aqui, ó. Mercadoria sem similar nacional, aí você vai aplicar 12% ou 7%. 12% a 7%, tá? Então, são as exceções. Aqui, ó, essa mercadoria importada não sofreu industrialização, então é uma mercadoria de origem estrangeira. Com similar nacional, aplica 4%. Sem similar nacional, aplica 12% a 7%. No caso aqui, aplicaria 7%, porque é Sudeste mandando para o Norte. Ok? Aqui, ó, produto nacional, produto fabricado no Brasil, 40% ou mais de conteúdo de importação. Qual é a regra? Aplica a alíquota de 4%, operação interestadual. Agora, se foi fabricado na Zona Franca de Manaus, aí você mantém a alíquota de 12%. Saindo aqui do Amazonas para um outro estado, você é uma indústria com incentivo com PPB, a gente vai ver o que é isso, processo produtivo básico, estou falando de PPB aqui, mas todo mundo deve saber. Processo produtivo básico, aprovado pela SUFRAMA, a gente vai ver isso com calma depois. Então, você é uma indústria incentivada aqui na Zona Franca de Manaus, fabricou o produto com conteúdo de exportação 40% ou mais, ainda assim vai aplicar a alíquota de 12%.
12%. Tudo bem? Aí pode parecer um contrassenso, né, mas não seria mais interessante ter 4% em vez de 12%? Porque isso gera crédito, né, gente? Gera crédito para quem está adquirindo, e no nosso caso aqui, se a indústria incentivada, ela vai ter uma redução, deixa eu ver isso com calma, tá? Você vai ter uma redução do ICMS, então acaba sendo vantajoso sim. Por mais que você tenha uma alíquota que aparentemente onera a operação, mas para os contribuintes envolvidos aqui é um benefício. Acaba sendo interessante porque você gera um crédito para quem está adquirindo, e no nosso caso aqui, como você tem incentivos, você não vai pagar na prática 12%. Né? Você vai ter uma redução desse imposto. Mas deixa eu ver isso quando for tratada a lei 2826. Como? Ah, isso, com 4%. Isso, com similar, tá? 12% aqui. Com similar, aqui, sem similar. Bom? Ok? De boas? Pessoal do online acompanhando? Sim? Vamos lá. É devido ao diferencial de alíquota do ICMS pelo contribuinte desse imposto. Aqui. De novo, a DIFAL. Destinatário de mercadoria destinada a seu uso e consumo ou ativo mobilizado em operações interestaduais? Sim, né, gente? Aqui, ó, mercadoria a uso e consumo, contribuinte na condição de consumidor final, adquirindo mercadoria em outro estado, você vai ter a cobrança da DIFAL, ok? E, nesse caso, quem deve recolher isso é justamente o destinatário dessa mercadoria. Sobre o valor agregado a cada operação de mercadoria em que haja alteração de alíquotas do imposto... Isso aqui é besteira, não tem nada a ver. Nas operações de importação em que não houver incidência anterior do imposto, também não se relaciona com a DIFAL, pouco importa isso, a questão de cobrança ou não do ICMS na importação, para fim da DIFAL. Tá? Nas entradas de mercadoria decorrente de operações interestaduais, nos casos em que a alíquota aplicável à revenda é superior à da operação de compra, também não há nenhuma condicionante relativa à DIFAL. Tá? Nas operações de venda de mercadorias que industrializar, quando o produto resultante estiver sujeito à alíquota distinta da alíquota aplicável à aquisição das respectivas matérias-primas, produtos intermediários e demais insumos. Também não se relaciona. Gente, a DIFAL é muito simples. A DIFAL é o seguinte, você está vendendo para um outro estado, para um consumidor final. Ponto. Você vai ter a DIFAL. Aqui é só enrolação. É só para causar. Tá? Como é que você sabe se tem DIFAL? Está vendendo para o consumidor final em outro estado. Ponto. Quem tem que pagar? Esse consumidor final é contribuinte? Ele vai pagar. Esse consumidor final é não contribuinte? Quem vai pagar é quem está mandando. Pronto, é isso. É isso. Então, nesse caso, aqui, letra A, destinatário, mercadoria a uso e consumo. Em operação interestadual, você vai ter a cobrança da DIFAL. Simples assim. Tá? Não complique, não torne o negócio mais complexo do que deve ser. O ICMS incide sobre a entrada no território do Estado de petróleo, inclusive lubrificante, combustível líquido e gasoso, e derivados de energia elétrica, quando destinados à comercialização ou à industrialização. E aí, gente? O contrário, né? Na verdade, incide na entrada quando não destinados à comercialização ou industrialização. Prestação onerosa de serviço de comunicação por qualquer meio. É isso, meu amigo. Você teve ali, tem um preço, tem o valor do serviço sendo cobrado, comunicação, incide ICMS. Prestação de serviço de transporte interestadual e intramunicipal. Intramunicipal ISS, e intermunicipal, de município para outro. Tá? A entrada de bem ou mercadoria importada do exterior, por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, exceto destinado a ativo fixo. Não tem exceção. Tá? Você pode ter um benefício. E aí não confunda as coisas, tá? Incidência com benefício. Você pode ter um benefício fiscal que te dispensa de pagar o ICMS na importação. Mas o ICMS ele incide. Só que ele foi dispensado, teve uma isenção, um diferimento, alguma coisa do tipo assim, tá? Mas vai ter incidência sempre que você importar mercadoria. Ok? Beleza. Fora as imunidades, que eu acho que até o Luiz Mendes deve estar comentando com vocês, imunidades subjetiva, né, entre agentes políticos, enfim. Mas qual é a regra? Importou mercadoria, você vai ser contribuinte de ICMS, vai ter incidência do imposto. Essa é a regra. Aqui, a prestação onerosa, serviço de comunicação. 9. Se o Mercado Bom Preço, com sede em Iranduba, adquiriu Iranduba, município aqui do Amazonas, né? Adquiriu da sociedade empresária computadores 100% limitados, sediado em São Paulo. Computadores para uso próprio em seu setor administrativo. Então, olha só, o supermercado Bom Preço, contribuinte de ICMS, revende mercadoria. Adquiriu computador para uso próprio em setor administrativo. Na condição de quê? Consumidor final contribuinte.
Diante desse cenário, analise as seguintes situações aí como verdadeiro ou falso. O fato gerador, contribuinte nosso, adquirindo computador, revende mercadoria, mas no caso do seu mercado, adquiriu o computador na condição de consumidor final. Já sabe que vai ter DIFAL. O fato gerador da DIFAL perante o Estado do Amazonas se dá na saída do produto do estabelecimento no Estado de São Paulo. Veja só, analisando aqui, nosso contribuinte, seu mercado bom preço, adquiriu o computador, uso e consumo, ativo imobilizado, quer que seja em outro estado. Tem DIFAL, beleza. Nessa DIFAL, quem é o responsável pelo pagamento? O nosso contribuinte, beleza. E quando nasce a obrigação de recolher essa DIFAL? Quando ocorre o fato gerador dessa DIFAL na operação para consumidor final contribuinte aqui do Amazonas? Quando é que vai ser cobrada a DIFAL? Na entrada do Estado do Amazonas, não é isso? É nesse momento que nasce a obrigação do nosso contribuinte recolher a DIFAL. Então, olha só, o fato gerador da DIFAL perante o Amazonas se dá na saída do produto de São Paulo? Não. Se fosse para um consumidor final não contribuinte, o remetente seria o responsável pelo pagamento. Então, o fato gerador nessa situação, venda para consumidor final não contribuinte, o responsável pelo recolhimento é o remetente, então o fato gerador nasceria na saída desse estabelecimento remetente, o que não é o caso aqui. Tá? O responsável pelo pagamento da DIFAL perante o Estado do Amazonas é a Sociedade Empresária Computadores 100% Limitada, por se tratar de operação interestadual destinada a consumidor final. Certo? Certo? Está errado? Que é o destinatário, não é isso? No caso, o remetente aqui não é responsável pelo pagamento. O ICMS a pagar será o resultante da aplicação do percentual equivalente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual sobre o valor da operação no estado do Amazonas. Certo? Sobre a disciplina constitucional do ICMS, é correto afirmar, será sempre seletivo, né? Sempre, em função da essencialidade da mercadoria do serviço e não cumulativo, compensando o que for devido em cada operação, relativa à circulação de mercadoria ou prestação de serviço, com montante pago nas anteriores, pelo mesmo ou outro estado e pelo Distrito Federal. O ICMS é sempre seletivo? Poderá ser seletivo, né? Então, o ICMS poderá ser seletivo. E um outro detalhe aqui também, olha só, montante pago, não é um montante pago, montante cobrado, tá? Sempre, olha, prestando essas pegadinhas que pode vir na questão aí. Aqui, ó, montante pago, não é montante pago. Você pode muito bem, na apuração, não pagar nada de ICMS, mas ele foi cobrado. Então, se ele foi cobrado, foi destacado no documento fiscal, isso aí você pode ter ali o aproveitamento do crédito, tá? Mas não é o caso de pagamento. É imposto cobrado, imposto debitado na operação de saída. E aqui, ó, será sempre seletivo? Não, ele poderá ser seletivo. O ICMS ele poderá ser seletivo, enquanto o IPI tem que ser seletivo. Então, tem essa distinção. Como? Seletivo? Eu comentei com vocês que tem aquele entendimento do Supremo Tribunal Federal. Quando é que você tem o ICMS sendo seletivo? Primeiro, o ICMS ele pode ser seletivo. E aí, como é que o Estado ele exerce essa faculdade de tornar o ICMS seletivo? É quando ele tem mais de uma alíquota interna. Então, se o Estado só tem uma alíquota interna, quer dizer que ele não está dizendo que o ICMS é seletivo. Está tributando toda e qualquer mercadoria, independentemente da sua essencialidade, aquela alíquota interna, no nosso caso aqui 18%. Só que no Amazonas a gente tem alíquota de 18%, alíquota de 25%, alíquota de 30% e até alíquota de 12%. Como você tem faixa diferente de alíquota, então o Estado do Amazonas está aplicando o princípio da seletividade. Então, quando você tem seu entendimento do Supremo Tribunal Federal, quando você tem diversas alíquotas internas, quer dizer que o Estado optou por exercer essa faculdade da seletividade do ICMS. E a partir do momento que o Estado optou por exercer essa seletividade, aplicar a seletividade, aí tem que observar que a seletividade se dá em função da essencialidade. Quanto mais essencial a mercadoria, menor tem que ser a tributação do ICMS. Quanto menos essencial, maior a tributação. Por isso que teve até, cheguei a comentar com vocês, aquela ação lá do Supremo Tribunal Federal em relação à energia elétrica, serviço de comunicação, que teve repercussão geral. Essa foi a tese fixada, né? Se o Estado exercer
a faculdade da seletividade, então vai ter que observar a essencialidade da mercadoria. Só pode tributar a mercadoria com uma maior alíquota se essa mercadoria não for essencial. Se essa mercadoria for essencial, tem que tributar pela alíquota geral, no nosso caso aqui, 18%. Ok? Em relação ao ICMS, será sempre seletivo? Não, também não é imposto pago. Resolução do Senado Federal de iniciativa exclusiva de 1/3 dos senadores, aprovado pela maioria absoluta de seus membros, estabelecerá as alíquotas aplicáveis a operações e prestações interestaduais. Tá? E aí, gente? O que tem de errado aqui? O que tem de certo? Exclusiva não. O presidente da República também pode apresentar essa proposta, tá certo? Então não é exclusiva do Senado. É facultado ao Senado Federal fixar alíquotas máximas nas operações interestaduais para resolver conflito específico que envolva o interesse dos estados, mediante resolução de iniciativa da maioria absoluta e aprovada por 2/3 de seus membros. Parece certo, né? Suas alíquotas internas nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços não poderão ser inferiores às previstas para as operações interestaduais em nenhuma hipótese. Pode, né, desde que os estados e DF se reúnam e aprovem isso via CONFAS, Conselho Nacional de Política Fazendária. Então, nesse caso, a alíquota interna pode, porque isso é tratado como se fosse um benefício fiscal. Então, tem que ter aprovação do CONFAS. Então, não é em qualquer hipótese. Você pode, sim, ter essa possibilidade de ter uma alíquota inferior, desde que é autorizado via CONFAS, Conselho Nacional de Política Fazendária. Logo, nós temos a alternativa C aqui. Ok, gente? Operações internas. Perfeito, observação. Tá? Digitei errado. Perfeito, observação. Operação interna. Muito bem observado, pessoal no online. Não operação interestadual, não. Operação interna. Digitei errado. Tá? Aqui. O presidente da República enviou projeto de resolução ao Senado Federal, majorando as alíquotas de ICMS aplicáveis a operações e prestações interestaduais. Beleza. Sobre a hipótese, assinale a afirmativa correta. O projeto de resolução padece de vício de iniciativa. O presidente da República pode propor resolução para fixar a alíquota interestadual e da exportação? Pode. Assim como o presidente, 1/3 do Senado. Tá? Então, o presidente pode sim fixar. Esse projeto de resolução, caso proposto por um senador, necessitaria da maioria absoluta dos membros do Senado. E aí? Tem alguma coisa errada nessa afirmativa aqui? Esse projeto poderia ser proposto por um senador? Teria que ser por 1/3. Tá? Teria que ser por 1/3. O quórum de aprovação desse projeto de resolução, que no caso aqui, majora as alíquotas de ICMS na operação prestação interestadual, está fixando, né? Estabelecendo as alíquotas de ICMS na operação interestadual. O quórum de aprovação desse projeto de resolução é de maioria simples dos membros do Senado? Maioria absoluta, né? Maioria simples, você tem lá a sessão sendo realizada, a maioria dos presentes. Maioria absoluta, o Senado tem 81 senadores, tem que pegar ali a metade mais um, se for o caso, ou seja, 41 senadores nesse caso, tá? Para ter a maioria absoluta, independente da quantidade de presente na sessão. Tá? O quórum de aprovação desse projeto de resolução é de 2/3 dos membros do Senado Federal. Maioria absoluta, né? E aqui, a resolução, se aprovada, se submete ao princípio da anterioridade tributária. E aí? Aqui, gente. E aí? Entende que isso aqui está incorreto? Isso aqui, meus amigos, essa é uma questão da FGV, tá? Essa é uma questão da FGV. E aí, qual foi o posicionamento da banca em relação a essa questão? Que essa resolução se submete ao princípio da anterioridade tributária. Qual o entendimento da banca? Que a resolução está fixando a alíquota interestadual. E por fixar a alíquota interestadual, estaria sim sujeita à anterioridade. Eu, pessoalmente, entendo que é equivocado isso daí, porque a alíquota interestadual tem que estar fixada, estabelecida na lei do ente federativo. Tá? Mas, aqui é uma questão da FGV, entendem, inclusive tem uma parte da doutrina que também entende isso,
que essa resolução do Senado estaria fixando a alíquota interestadual. Por fixar a alíquota interestadual, estaria, sim, sujeito ao princípio da anterioridade tributária. Tá? Então, o que vocês têm que colocar na cabeça é que essa resolução, no entendimento da banca, da FGV, se submete, sim, ao princípio da anterioridade tributária, tanto a anterioridade plena, a anual, quanto a anterioridade nonagesimal. Ok? E aí você está majorando o tributo, está majorando o imposto, né? E aí, se você está majorando o imposto, fica sujeito a isso, exato. Mas a minha crítica é porque, na verdade, a competência por instituir o tributo, e no caso, inclusive, estabelecer a alíquota, é do ente federativo, né? Então, no meu entendimento, o que fica sujeito seria a lei do ente federativo. Mas, o entendimento da banca, não. Você tem uma resolução fixando, majorando, enfim, a alíquota do ICMS nas operações interestaduais, ainda que seja do Senado Federal, que é o legislativo da União, aplicar-se-ia a anterioridade também. Tá bom? Isso aqui é uma banca isso aqui, inclusive, é uma questão da própria FGV. O projeto de resolução padece de vício de iniciativa, de que o presidente não poderia, como é uma resolução do Senado, o presidente não poderia propor essa majoração aqui da alíquota. E pode, o presidente pode, assim como o texto dos senadores também pode. Né? Então, não tem vício de iniciativa nesse caso. Apesar de ser uma resolução do Senado Federal, o presidente da República, nessa situação aqui, em relação à alíquota interestadual, ele pode apresentar, sim, um projeto de resolução. Ok? Bem? Beleza. Acerca da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, relativo à operação interestadual nas quais são destinadas mercadorias a consumidor final não contribuinte do imposto, localizado em outro estado da federação, conforme introduzido pela emenda constitucional número 87, assinale a opção correta de acordo com a legislação e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Isso também é uma questão da FGV. E aí, no caso, envolvendo já jurisprudência, entendimento do Supremo Tribunal Federal. Olha só. A cobrança da DIFAL se perfaz com a edição de legislação estadual e convênio no âmbito do CONFAS. Convênio no âmbito do CONFAS, ok. Pois a própria emenda constitucional número 87 de 2015, ao disciplinar a cobrança do tributo, exauriu os elementos da regra matriz daquela relação jurídico-tributária, tornando prescindível a edição de lei complementar. Ou seja, veio a emenda 87, disse que a DIFAL para não contribuinte, você deve essa DIFAL ao estado de destino, então bastaria os estados publicarem a sua lei estadual, bastaria os estados se reunirem via CONFAS e aprovar um convênio, que já poderiam cobrar essa DIFAL. É isso que acontece? Foi isso que aconteceu? Não. O que o Supremo Tribunal Federal decidiu foi justamente o inverso. Você teve uma mudança na relação jurídico-tributária, porque antes da emenda constitucional, as operações para consumidor final não contribuinte, o imposto ficava com o estado de origem da operação. Então, veja só, o sujeito ativo dessa operação, dessa relação jurídico-tributária, era a unidade federada de origem. Agora, com a emenda constitucional, você teve uma alteração, com a emenda 87. O sujeito ativo nessa operação para consumidor final não contribuinte passou a ser quem? Passou a ser o estado de destino dessa operação, dessa mercadoria. E o Supremo Tribunal Federal entendeu que, como você teve essa mudança, você tem que observar aquelas regras da Constituição em relação à lei complementar. Tem que definir o fato gerador, momento de ocorrência do fato gerador, a base de cálculo, quem é o responsável pelo pagamento. Então, não prescinde da edição de lei complementar. É exigida a edição de lei complementar. Por isso que veio a lei complementar 190, posicionamento do Supremo Tribunal Federal. Não bastava a publicação, a aprovação da emenda constitucional. Você tinha que ter uma lei complementar estabelecendo as regras aplicáveis a essa nova modalidade de cobrança, a essa DIFAL, diferencial de alíquota, definindo, de novo, fato gerador, momento de ocorrência, quem é o responsável pelo pagamento, a base de cálculo do imposto. Ok? Beleza. Entenderam, gente? Ok? As alterações promovidas pela emenda constitucional número 87 se resumiram à promoção de nova repartição de receitas no tocante ao ICMS, não havendo a instituição de nova relação jurídica tributária que existe a edição de lei complementar. Veio a emenda 87
E só disse que, olha, parte desse imposto agora tem que ficar com o estado de destino. Não tem um novo sujeito ativo nessa operação, não mudou a relação jurídica tributária. Ao contrário, mudou significativamente, né? Em relação à operação para consumidor final não contribuinte, você tem agora um novo sujeito ativo. Antes o imposto ficava com o estado de origem, agora parte desse imposto vai ficar com o estado de destino. Então você tem ali, em relação ao DIFAL, um novo sujeito ativo nessa relação jurídica tributária. Ok? Aqui. A cobrança do DIFAL e ICMS pressupõe a edição de lei complementar, veiculando normas gerais, pois a emenda 87 criou nova relação jurídico-tributária entre o remetente do bem ou serviço, né, e o estado de destino nas operações com bens e serviços destinados a não contribuinte do ICMS. Foi justamente isso que ocorreu. A emenda veio dizendo que nas operações para consumidor final não contribuinte, parte do imposto correspondente à diferença de alíquota deve ser recolhido, devido ao estado de destino. Então, você mudou o sujeito ativo. Estabeleceu-se uma nova relação jurídico-tributária entre o remetente da mercadoria ou o prestador do serviço de transporte, quando o destinatário da mercadoria ou serviço é um não contribuinte. Então, esse remetente, esse prestador, passa a dever imposto a quem? Ao estado de destino dessa operação, dessa prestação de serviço. Estabeleceu-se, sim, uma nova relação jurídico-tributária. E, nesse caso, a Constituição determina que norma geral, lei complementar, vai trazer normas gerais, disciplinando como é que vai se dar essa relação. De novo, ocorrência do fato gerador, quem é o responsável pelo pagamento, qual é a base de cálculo, enfim, você tem que ter norma geral, lei complementar, estabelecendo esses aspectos da relação jurídico-tributária em relação à DIFAL. Ok? Beleza? Não obstante, tem as alterações promovidas pela emenda à Constituição 87, implicado a edição de nova relação jurídica entre o remetente do bem ou serviço e o estado de destino nas operações com bens e serviços destinados a não contribuinte ICMS, a lei complementar número 87, a nossa lei Candi, permite extrair todos os aspectos gerais da relação jurídica inaugurada, temporal, espacial, pessoal, quantitativo, enfim, viabilizando a cobrança do tributo. Esse aqui era o argumento dos estados. Tudo bem, veio a emenda 87, estabeleceu ali uma nova relação jurídica, né? O remetente da mercadoria na operação para consumidor final não contribuinte passa a dever para o estado de destino. Mas todo o aspecto do fato gerador, o momento de ocorrência, quem é o responsável pelo pagamento, a base de cálculo, tudo isso já poderia ser extraído da Lei Complementar 87, a Lei Candi. Por isso, não necessitaria ter uma nova lei complementar disciplinando a cobrança dessa DIFAL nas operações para consumidor final não contribuinte. Esse era o argumento dos estados, para não ter a necessidade de uma lei complementar. Só que isso caiu por terra. O Supremo Tribunal Federal disse que não. Você teve uma nova relação jurídico-tributária, um novo sujeito ativo nas operações para consumidor final não contribuinte. Então, por força da Constituição, você tem que ter lei complementar disciplinando a cobrança do imposto nessa situação. Ok? Logo, o que a gente tem aqui, alternativa C. Você tem que ter lei complementar veiculando normas gerais para a cobrança da DIFAL nas operações para consumidor final não contribuinte. Foi o que ocorreu com a Lei Complementar 190 de 2022. Trouxe normas gerais, ela veio alterando a Lei Candi e trouxe normas gerais relativas à cobrança da DIFAL nas operações para não contribuinte. Estabeleceu lá o momento que ocorreu o fato gerador, qual é a base de cálculo da DIFAL, quem é o responsável pelo pagamento. Tudo bem? Ok? Que, conforme as disposições constitucionais pertinentes à circulação de mercadoria, sobre uma operação com mercadorias em que o Estado de São Paulo venda para consumidor final do Estado do Amazonas um aparelho celular, vamos lá, o ICMS aqui, ó, incidirá nessa operação aqui, olha só, venda de um aparelho celular para consumidor final de São Paulo para o Estado do Amazonas. O remetente do Estado de São Paulo está vendendo um aparelho celular para um consumidor final aqui no Estado do Amazonas. Incidirá somente a alíquota interna do Estado do Amazonas, tendo em vista que o consumidor está localizado em seu território. Nessa operação, saiu de São Paulo para o Amazonas, um aparelho para o consumidor final. Só vai ter a cobrança do imposto pela alíquota interna do Estado do Amazonas?
Na saída lá do estado de origem, você vai ter a incidência da alíquota daquele estado, na operação interestadual. Tá? Então, não incide a alíquota interna, incide a alíquota interestadual. B. Incidirá a alíquota interestadual, mas o diferencial de alíquota será devido ao estado de São Paulo, tendo em vista que o estabelecimento contribuinte está localizado em seu território. Quem praticou a operação de circulação de mercadoria fica no estado de São Paulo. Logo, tem a cobrança do ICMS pela alíquota interestadual para o estado de São Paulo e o diferencial de alíquota também é devido ao estado de São Paulo. É isso? É somente o inverso, né? O diferencial de alíquota de fato é devido ao estado de destino da operação. Incidirá a alíquota interestadual, mas o diferencial de alíquota será devido ao estado do Amazonas, tendo em vista que o consumidor está localizado em seu território. E aí, gente? Parece certo, não? Vamos aqui. Incidirão, isso aqui, olha só, incidirão a alíquota interestadual e a alíquota interna nessa operação. Não? Não incidirá o ICMS, tendo em vista que a operação se deu entre contribuinte e não contribuinte. Pouco importa, né? Circulação de mercadoria vai ter ICMS, vai incidir. E aqui, não seria essa não? Incidirá a alíquota interestadual e a alíquota interna? Você não usa a alíquota interna para cobrar DIFAL? É só para cálculo da DIFAL, mas o que incide na operação é a alíquota interestadual. A alíquota interna você vai utilizar para cálculo da DIFAL, mas o que incide na operação de circulação de mercadoria é a alíquota interestadual. Incidirá a alíquota interestadual. Então, olha só, sai de São Paulo, aqui, ó. São Paulo para o Amazonas, aqui, ó. Aqui. Saiu de São Paulo. Então, você vai ter o que aqui? Você tem o valor da operação, você tem a base de cálculo. Em cima dessa base de cálculo, você vai aplicar a alíquota de ICMS de São Paulo. Então, o que vai incidir sobre essa operação, aqui, ó, é a alíquota de São Paulo. Ah, mas e a alíquota interna do Amazonas? Não vai ser usada para calcular o DIFAL? Sim, para calcular o DIFAL. Mas o que incide aqui é a alíquota do ICMS lá de São Paulo. E você vai ter o diferencial de alíquota devido ao estado do Amazonas, porque se trata de uma operação a consumidor final. Então, você vai ter aqui o Amazonas, a DIFAL. E aí sim, a DIFAL calculada, a alíquota interna menos a alíquota interestadual. Tá? Mas o que incide nessa operação interestadual é a alíquota de São Paulo. E, por se tratar de uma operação a consumidor final, a DIFAL recolhida ao estado do Amazonas, devido ao estado do Amazonas. Por conta disso, nós temos aqui a alternativa C. Tudo bem? E aí, sempre frisando, ó, consumidor final, está aqui. Se o consumidor final é contribuinte, ele paga. Se o consumidor final não contribuinte, paga quem está mandando. Ok? Aqui? Sim, a alíquota de São Paulo. Aí seria aqui 7%. 7%, tá? E aqui a DIFAL, regra geral, 18% menos 7%, salvo se tiver benefício. Né? Salvo se tiver benefício. Aqui 7%, considerando que é uma mercadoria nacional e não tem benefício. Aqui 18%, a nossa alíquota interna, e não tem benefício. Se tivesse benefício, pegaria a carga tributária efetiva. Tá? Essa mercadoria, se fosse vendida internamente, pagaria quanto de ICMS? 12%? Então seria 12 menos 7%. Ok? Isso, 7%. Em relação a São Paulo, incide a alíquota de 7%, que é interestadual. São Paulo, Sudeste, vendendo para Amazonas Norte, mercadoria nacional, 7% alíquota interestadual. Então, a São Paulo caberia a incidência do imposto a 7% alíquota interestadual. Ah, sim. Então, aqui de novo. Aqui a gente já sabe, operação. São Paulo vendendo para o consumidor final. Né? Consumidor final não contribuinte. Se fosse consumidor final não contribuinte do estado do Amazonas. Você sabe, está vendendo para consumidor final, então já sabe que vai ter a DIFAL. Beleza. No cálculo da DIFAL, você tem que considerar sempre por quanto essa mercadoria seria tributada se ela fosse vendida lá no estado do Amazonas, aqui no estado do Amazonas. Se essa mercadoria que você está adquirindo lá em São Paulo
Se você adquirisse ela aqui no Amazonas, se ela tivesse algum benefício fiscal que, em vez de 18%, seria tributada a 12%, na hora de calcular a DIFAL, você vai sempre considerar na alíquota interna a carga tributária efetiva. Então, essa mercadoria, se fosse comprada internamente, seria tributada a 12%, no cálculo da sua DIFAL, você não pegaria a alíquota de 18%, você pegaria a alíquota de 12%. 12% menos a alíquota da operação interestadual fixada pelo Senado. Se tivesse uma isenção aqui em São Paulo, não teria ICMS, zero. Só que no cálculo da DIFAL, você teria que considerar os 7%, porque a alíquota do Senado aplicada a essa operação seria de 7%. Então, sempre preste atenção nesse detalhe. Estou calculando a DIFAL, se eu tenho benefício no destino, trabalho com a carga tributária efetiva do destino. Ah, não, essa mercadoria aqui no Amazonas tem uma isenção. Tem uma isenção, então quanto é a carga tributária? Zero. Né? Zero. Zero menos 7% é zero. É zero. Tá? Não, nem essa questão não. A questão é, a alíquota interna ela é adotada para calcular a DIFAL. Ela é adotada, ela não incide. Ela só é adotada para cálculo da DIFAL. O que incide, aqui, ó, o que incide sobre a base de cálculo é a alíquota interestadual. Para fins de cálculo da DIFAL, é adotada a alíquota interna, menos a alíquota interestadual do Senado, para fins de definição do valor a ser recolhido ao estado de destino. Tá? Então, quando se trata de DIFAL, a alíquota interna ela é adotada, ela não incide. Ela é adotada para o cálculo da DIFAL. Tá? Ela é adotada. DIFAL, primeiro, incide a alíquota interestadual. Ponto. E a alíquota interna, ela é adotada para calcular a DIFAL. Ponto. É isso. Tá? Se vocês forem aprofundar a discussão, com certeza dá para ir em frente. Mas é isso. Simplificando, DIFAL incide a alíquota interestadual, pega lá quanto é a alíquota interestadual do estado de origem. Ponto. E a DIFAL? Você vai adotar a alíquota interna para calcular a DIFAL. Não é que incide a alíquota interna. A alíquota interna vai ser adotada para fim de cálculo da DIFAL. É isso. É isso. A carga tributária total, mas a carga tributária total vai corresponder à alíquota interna. Em geral, sim. Em geral, sim. Mas, para fins de concurso, né, para fins de cobrança aí pela banca, são essas as palavras que você tem que entender em relação à DIFAL. Incide a alíquota interestadual e a alíquota interna ela é adotada para definir o valor a ser recolhido para o estado de destino. Bom? Gente, beleza? Pessoal do online aí, de boas? Vamos seguir. 14. Com relação ao ICMS incidente sobre a entrada do bem ou mercadoria importada do exterior, assinar a alternativa incorreta. Aqui, ICMS importação, olha só. O sujeito passivo do ICMS é o adquirente importador e não a pessoa que promove a exportação sediada no exterior. Ah, sim, alternativa incorreta, no caso, né? Olha só, alternativa incorreta. O sujeito passivo, aquele que tem que recolher, aquele que tem a obrigação de recolher imposto, é o adquirente importador e não a pessoa que promove a exportação sediada no exterior. Sim, né? Segundo a Constituição Federal, não é necessário que a mercadoria importada seja destinada à revenda de pessoa física para que o ICMS possa incidir na importação. É isso? Você, pessoa física, está comprando a mercadoria, você não vai revender, pode incidir ICMS nessa exportação? Na entrada de mercadoria importada do exterior, é legítima a cobrança do ICMS por ocasião do desembaraço aduaneiro. Sim? Será? A emenda constitucional 33 ampliou o campo de incidência do ICMS ao aludir à entrada de bem ou mercadoria importada do exterior. Assim, pode-se concluir que a importação de bem, seja para consumo, para entregar o ativo fixo ou para uso próprio da pessoa jurídica adquirente, ficou sujeita à incidência do tributo. Eu sou pessoa jurídica, contribuinte do imposto, não estou comprando para revender ou para servir de insumo. Eu posso ser cobrado de ICMS exportação? A sujeição ativa da relação jurídico-tributária de ICMS cabe ao Estado onde ocorrer o desembaraço aduaneiro, pois é o local onde a mercadoria ou bem importado do exterior ingressa efetivamente no território nacional. Não? Por que não, gente? Você está aqui no Amazonas, olha. Você está aqui no Amazonas e está importando, a mercadoria está sendo desembaraçada lá pelo Porto de Santos.
Não é devido esse imposto a São Paulo, não? Não, né, gente? Porque o destinatário jurídico está onde? Está aqui no Amazonas. Então, aqui, ó, a sujeição ativa da relação não é ao estado onde ingressou a mercadoria, por onde ingressou a mercadoria. É o estado onde está estabelecido, localizado ou destinatário jurídico dessa operação de importação. Ok? Pessoal do online aí, de boas. A C. Na entrada de mercadoria importada do exterior, é legítima a cobrança do ICMS por ocasião do desembaraço aduaneiro. Inclusive, é o fato gerador do ICMS exportação. Tá? O fato gerador do ICMS exportação, em regra, é no momento lá do desembaraço aduaneiro. Então, sim, você importou a mercadoria, submeteu à autoridade aduaneira, vai ocorrer o desembaraço aduaneiro, nesse momento nasce a obrigação tributária relativa ao ICMS. Então, o fato gerador do ICMS exportação, via de regra, é no desembaraço aduaneiro. Tá? Passou o desembaraço aduaneiro, você concluiu, submeteu a mercadoria ao despacho aduaneiro, você vai ter o fato gerador do ICMS na importação de mercadoria, tá? Via de regra. Via de regra. Lá, e se eu receber a mercadoria antes de finalizar o despacho aduaneiro? Aí, nesse caso, é no momento que você recebe a mercadoria, mas é uma exceção, tá? É bem raro, na verdade. Ah, incorreto aqui em cima, né? Tá. Não, está correto, você está correto. Ok? 15. A Constituição Federal determina que o ICMS seja não cumulativo, em atenção ao princípio da neutralidade, a não cumulatividade, né, gente? E admite que possa ser seletivo. Esses critérios, técnica de tributação ou princípios, orientam a instituição e a aplicação do ICMS. É correto afirmar que? Correto afirmar, né? A não cumulatividade assegura que seja compensado o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadoria ou prestação de serviço, com o montante cobrado nas anteriores, relativamente à aquisição da mercadoria para revenda ou de qualquer outro produto ou serviço utilizado na atividade econômica, mesmo que na atividade meia. Atividade meio. E aí? Tá bonita a questão, né? Assertiva aqui. Vamos lá. A isenção ou não incidência, salvo determinação em contrário da legislação, não implicará crédito para compensação com montante devido nas operações ou prestações seguintes e acarretará a anulação do crédito relativo às operações anteriores. Se eu não tenho débito, não transfiro o crédito e anulo o crédito da operação anterior. A princípio, né? A imunidade das operações de exportação implica a anulação do crédito relativo à operação e prestação anterior. Não tenho débito, né? Imunidade, não anulo crédito. Não? Não anulo crédito? Exportação mantém crédito, né? Está lá na Constituição Federal. Né? Lembra? Não incidência, isenção e imunidade, você só mantém o crédito se você tiver na norma expressamente autorizando que você mantenha o crédito. Aqui, no caso, é a própria Constituição que autoriza a manutenção do crédito na exportação. Tá? A seletividade implica a utilização de alíquotas maiores conformemente à base de cálculo, correspondendo ao que se denomina de progressividade gradual. Essa aqui é filosófica, né? Essa assertiva aí, né? A seletividade do ICMS é pela essencialidade. Tá? É pela essencialidade. A seletividade do ICMS ela é posta em prática quando se observa a essencialidade da mercadoria. Bem? Não tem nada a ver com progressividade gradual. A seletividade pode se dar por qualquer critério e não necessariamente em razão da essencialidade. Não, é essencialidade, tá certo? Tem que se observar a essencialidade da mercadoria em relação à seletividade do imposto, ok? Regra da Constituição. Então, ficamos com a letra A e a letra B. O que tem na... na B, mas por quê? O que tem de errado na... Aqui, ó. Revenda ou de qualquer outro produto ou serviço utilizado na atividade econômica, mesmo que na atividade meio. Não, né, gente? Você só tem autorização para tomar crédito, isso é a posição do Supremo Tribunal Federal. Isso aqui é o que a gente chama de crédito financeiro, né? Quando você tem uma aquisição de mercadoria de serviço com a cobrança do imposto. O Supremo Tribunal Federal tem o entendimento que só é autorizado o crédito financeiro se expressamente permitido pela legislação. Tá? Então, por exemplo, uso e consumo. Uso e consumo é permitido o creditamento, né? Compra, na aquisição? Não.
vai se permitir 2033, mas por hora é vedado. Então, no caso de atividade meio, você só vai ter a possibilidade de aproveitar o crédito se tiver expressamente autorizado pela legislação, né, pela norma relativa ao ICMS. Do contrário, a regra é você aproveitar crédito na entrada de mercadoria que você destina à comercialização ou à industrialização. Tudo bem? Uso e consumo, nesse caso, sim. Uso, consumo ou ativo imobilizado. Você está adquirindo na condição de consumidor final. Sim, porque é autorizado. Né? Porque é autorizado. Mas você tem que ter a autorização. E no caso do ativo imobilizado, só se você aplicar na tua atividade fim. Né? Aqui, ó. No caso atividade meio, mesmo no caso do imobilizado, não é autorizado. Não é autorizado. Vai ser da mesma forma, o imobilizado também tem a previsão de que seja autorizado o creditamento em qualquer hipótese em 2083. Né? Hoje você tem que observar a regra de que deve ser aplicado na tua atividade operacional, na tua atividade fim. Tudo bem? E uso e consumo não permite crédito só a partir de 2033, mas quando chegar em 2033, o Estado joga para 2050. Né? Essa é a regra. Tudo bem, minhas meninas? Pronto, aqui ó, a isenção ou não incidência implica a anulação do crédito, não transfere crédito e você anula o crédito da operação anterior. Beleza, minhas meninas? Então, vou finalizando a aula, vou postar aqui, tá? Inclusive com as alterações aí que foram feitas, posto para vocês hoje ainda, peço o pessoal postar. Ok?